De acordo com o Inquérito Nacional de Saúde de 2019, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, 47% dos portugueses com mais de 65 anos reportam dificuldades de concentração ou memória que afetam as suas atividades diárias. 47%, quase metade. E o mais preocupante é que a grande maioria destas pessoas acredita que não há nada a fazer, que é simplesmente o preço de envelhecer. Mas eu estou aqui para lhe dizer que isso não é verdade. O meu nome é Dr. Antônio Mendes Ferreira. Sou médico especialista em medicina interna, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra em 1992. Durante os últimos 25 anos, dediquei a minha carreira ao estudo do envelhecimento saudável, primeiro no Hospital da Universidade de Coimbra e nos últimos 12 anos na minha clínica privada em Lisboa, onde já acompanhei mais de 3.000 pacientes com queixas cognitivas. E hoje vou partilhar consigo algo que aprendi ao longo de todos estes anos. 5 infusões simples, naturais, acessíveis, que podem fazer uma diferença real na forma como o seu cérebro funciona. Se ultimamente tem sentido que os nomes lhe escapam, mesmo quando estão na ponta da língua, se nota que a sua concentração já não é o que era, se por vezes entra numa divisão da casa e esquece completamente o que ia lá fazer, ou se sente que tem uma névoa na cabeça que não o deixa pensar com clareza, então este vídeo foi feito precisamente para si. E deixe-me já dizer-lhe quais são estes 5 chás para que saiba exatamente o que vem aí. Número 1, o Gotu Kola, uma planta asiática extraordinária para a clareza mental. Número 2, a cúrcuma, a especiaria dourada anti-inflamatória. Número 3, o alecrim, que provavelmente já tem na sua varanda. Número 4, o chá verde, que encontra em qualquer supermercado. E número 5, o ginkgo biloba, uma das plantas mais estudadas do mundo para a memória. Vou explicar-lhe exatamente como cada um funciona, como preparar, quanto custa, onde comprar e quando pode esperar ver resultados. Tudo com instruções claras que pode começar a aplicar hoje mesmo. Mas primeiro, preciso de lhe explicar algo fundamental sobre o seu cérebro, que vai mudar completamente a forma como pensa sobre a memória e o envelhecimento. E já agora, se está a achar esta informação útil, subscreva o canal agora mesmo. Publico vídeos novos sobre saúde e longevidade todas as semanas, e não vai querer perder o que vem a seguir. Muito bem, vamos ao que interessa. Durante décadas, acreditou-se que o cérebro era como uma máquina que simplesmente se desgastava com o uso. Nascia com um certo número de neurônios, e ao longo da vida ia perdendo-os sem possibilidade de recuperação. Esta ideia estava em todos os livros de medicina quando eu estudei. Mas a ciência deu uma volta completa. Um estudo revolucionário publicado em 2019 na revista científica Nature Medicine, uma das mais prestigiadas do mundo, conduzido por investigadores da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, veio demonstrar algo extraordinário. Os investigadores analisaram tecido cerebral de pessoas falecidas entre os 14 e os 79 anos e descobriram que adultos saudáveis com mais de 70 anos continuam a produzir novos neurônios no hipocampo, a região do cérebro responsável pela memória, praticamente ao mesmo ritmo que pessoas de 20 anos. Deixe isto assentar. O seu cérebro, aos 70, aos 75, aos 80 anos, continua a criar células novas. Nunca é tarde demais. Então, se o cérebro continua a renovar-se, por que é que tanta gente sente declínio? A resposta está em 3 processos silenciosos que raramente são explicados, mas que fazem toda a diferença. O primeiro é a inflamação cerebral crônica. Deixe-me usar uma imagem. Imagine o seu cérebro como um jardim. Os neurônios são as plantas, e as ligações entre eles são os caminhos que permitem que as plantas comuniquem. Quando existe inflamação persistente, é como se uma névoa tóxica cobrisse esse jardim. As plantas continuam lá, mas não conseguem ver-se umas às outras, não conseguem comunicar, a informação não flui. É por isso que às vezes sente que sabe algo, mas não consegue aceder a essa informação. O segundo processo é o estresse oxidativo. O cérebro é um órgão extraordinariamente exigente. Representa apenas 2% do peso do corpo, mas consome 20% de todo o oxigênio. Este metabolismo intenso produz resíduos chamados radicais livres, moléculas instáveis que, se não forem neutralizadas,
vão danificando as células cerebrais ao longo do tempo. Pense neles como ferrugem que se vai acumulando. O terceiro processo é a redução do fluxo sanguíneo cerebral. Com a idade, os vasos sanguíneos perdem elasticidade, tornam-se mais rígidos, e menos sangue rico em oxigênio e nutrientes consegue chegar às células do cérebro. Voltando à imagem do jardim, é como ter uma mangueira entupida. A água está lá, mas não chega às plantas que precisam dela. Agora, aqui está a parte verdadeiramente importante, a razão pela qual quis fazer este vídeo. Estes três processos, a inflamação, o estresse oxidativo e a má circulação, não são inevitáveis. Podem ser significativamente atenuados. E os 5 chás que vou ensinar-lhe actuam precisamente nestes 3 pontos. Mas antes de passar aos chás, preciso de desafiar uma crença que provavelmente tem há muito tempo. Provavelmente já ouviu que para manter o cérebro saudável precisa de fazer palavras cruzadas, sudoku, jogos de memória. A maioria dos médicos recomenda exatamente isto, e talvez já tenha tentado. Comprou livros de passatempos, instalou aplicações no telemóvel. Funcionou? Os esquecimentos melhoraram de forma duradoura? Vou ser honesto consigo. Estas atividades são úteis, sim, mas sozinhas têm um impacto muito mais limitado do que se pensa. Uma meta-análise publicada em 2020 na revista Journal of Alzheimer's Disease, que analisou 42 estudos científicos com mais de 21 mil participantes, chegou a uma conclusão que surpreendeu muitos especialistas. O treino cognitivo isolado, isto é, apenas fazer puzzles e jogos mentais, produzia melhorias modestas e frequentemente temporárias. Os participantes melhoravam nos jogos específicos que praticavam, mas isso não se traduzia necessariamente em melhor memória no dia a dia. No entanto, e isto é crucial, quando o treino cognitivo era combinado com intervenções que actuavam diretamente na bioquímica do cérebro, nomeadamente através de compostos vegetais específicos, os resultados eram significativamente melhores e mais duradouros. Por quê? Porque não basta exercitar o cérebro, também é preciso alimentá-lo. É como um atleta, pode treinar o quanto quiser, mas se não der ao corpo os nutrientes certos, o desempenho nunca será o melhor possível. Então aqui está a nova forma de pensar sobre isto. Em vez de se focar apenas em estimulação, precisa de nutrir, proteger e oxigenar o seu cérebro. As palavras cruzadas são boas, mas combinadas com os compostos certos, tornam-se muito mais eficazes. Deixe-me contar-lhe a história do Sr. Joaquim. O Sr. Joaquim tem 79 anos. É agricultor reformado de uma aldeia perto de Beja, no Alentejo. Trabalhou a terra toda a vida. Nunca foi muito de livros ou estudos. Quando o filho o trouxe à minha consulta, estava muito preocupado. O pai andava a repetir as mesmas perguntas várias vezes. Esquecia-se de onde punha as ferramentas, por vezes perdia-se nos caminhos que conhecia há 60 anos. O Sr. Joaquim disse-me algo que nunca esqueci. Disse, com a voz embargada, que sentia que estava a perder-se a si próprio e que isso lhe metia mais medo do que a morte. Fizemos exames completos no hospital de Beja, através do SNS. Não havia nenhuma doença específica, nenhum diagnóstico grave. Era o que chamamos de declínio cognitivo ligeiro associado à idade. Comecei por lhe recomendar algo muito simples, chá de alecrim de manhã, feito com a planta que ele próprio tinha no quintal, e chá de cúrcuma à noite, que a nora lhe preparava. Nada caro, nada complicado. Passados 4 meses, o Sr. Joaquim voltou à consulta. Estava diferente, mais presente. Contou-me que já não se perdia nos caminhos, que voltara a jogar as cartas com os amigos no café da aldeia, coisa que tinha deixado porque se baralhava todo. O filho confirmou, era como se o pai tivesse voltado. Não estou a dizer que foi um milagre. Estou a dizer que quando damos ao cérebro o que ele precisa, ele tem uma capacidade extraordinária de recuperar. Muito bem, vamos então aos 5 chás. Vou apresentá-los do mais acessível ao mais específico, com todas as informações práticas de que precisa. Número 5. Alecrim, o guardião da memória que está no seu quintal. O alecrim é provavelmente a planta mais fácil de encontrar em Portugal. Cresce em qualquer varanda, qualquer jardim, qualquer quintal. É resistente ao nosso clima
e não precisa de cuidados especiais. Se não tiver em casa, encontra facilmente um vizinho que lhe dê um raminho. E se preferir comprar, uma embalagem de alecrim seco custa entre R$ 1,50 e R$ 2,50 no Pingo Doce, no Continente ou no Mini Preço. Dura facilmente um mês ou mais. Mas o que torna o alecrim tão especial para o cérebro? Estudos conduzidos na Universidade de Northumbria, no Reino Unido, publicados em 2017, descobriram algo fascinante. Mesmo o simples aroma do alecrim, sem sequer o consumir, melhora a memória. Participantes que inalaram óleo essencial de alecrim tiveram melhores resultados em testes de memória prospectiva, que é a capacidade de se lembrar de fazer coisas no futuro, como tomar um medicamento ou ir a uma consulta. O alecrim contém 2 compostos poderosos, o ácido rosmarínico e o carnosol. Ambos são antioxidantes potentes, que protegem as células cerebrais e melhoram a circulação no cérebro. Como preparar? Muito simples. 1 colher de sobremesa de folhas de alecrim, frescas ou secas, em 200 ml de água quente. Não precisa de ferver, basta que a água esteja bem quente. Deixe em infusão durante 5 a 7 minutos. Tape para não perder os compostos aromáticos. Coe e beba. Quando beber? Uma chávena de manhã é o ideal. Pode beber enquanto toma o pequeno almoço. Quanto custa? Se tiver a planta, €0. Se comprar seco, cerca de €2 por mês. Quando esperar resultados? Muitas pessoas notam mais clareza e alerta em 2 a 3 semanas de uso diário. Como medir se está a funcionar? Preste atenção a 2 coisas. Se lembra mais facilmente de fazer tarefas que planeou, como tomar medicamentos ou ir a compromissos. E se sente menos aquela sensação de névoa mental ao acordar. Uma dica extra. Se tiver alecrim fresco em casa, passe junto à planta e esfregue suavemente as folhas entre os dedos para libertar o aroma. Inspire profundamente. Este simples gesto já está a estimular o seu cérebro. Número 4. Chá verde, o protector silencioso dos neurônios. O chá verde é provavelmente o mais fácil de encontrar de todos. Está em qualquer supermercado, em qualquer mercearia. Uma embalagem de 20 saquetas de marca branca custa entre 2 e 3 euros. Marcas como Lipton ou Tetley custam entre 3 e 4 euros. Dura cerca de 2 semanas, se beber 2 chávenas por dia. O que torna o chá verde especial é uma combinação única de 2 compostos. A cafeína, que dá energia e alerta, mas em doses muito mais suaves do que o café. E um aminoácido chamado L-teanina, que promove calma e foco sem sonolência. Esta combinação é extraordinária. Dá-lhe energia para pensar, mas sem o nervosismo ou a agitação do café. Uma análise abrangente publicada em 2020 na revista científica Phytomedicine, que examinou 21 estudos com mais de 3.000 participantes, concluiu que o consumo regular de chá verde, pelo menos 3 a 4 chávenas por semana, está associado a uma redução de 36% no risco de declínio cognitivo em adultos com mais de 55 anos. O chá verde também é rico em catequinas, antioxidantes poderosos que protegem os neurônios do estresse oxidativo, aquela ferrugem que mencionei antes. Como preparar corretamente? Este detalhe é importante. Use água quente, mas não a ferver. O ideal é cerca de 80 graus, ou seja, deixe a água ferver e espere 1 minuto antes de deitar sobre o chá. Se usar água a ferver, destrói parte das catequinas e o chá fica amargo. Deixe em infusão 3 a 5 minutos. Não mais, senão fica demasiado forte. Quando beber? 2 chávenas por dia é o ideal. Uma de manhã e outra a meio da tarde, quando a energia começa a baixar. Evite beber depois das 17 horas para não perturbar o sono. Quanto custa? Entre 2 a 4 euros por mês. Quando esperar resultados? A maioria das pessoas nota mais clareza e foco em 4 a 6 semanas de uso regular. Como medir se está a funcionar? Observe se consegue manter a atenção durante mais tempo numa conversa ou num programa de televisão, e se sente menos aquela quebra de energia a meio da tarde. A Dona Maria da Graça, uma senhora de 73 anos de Aveiro, antiga funcionária dos Correios, contou-me que desde que trocou o segundo café do dia por chá verde,
Sente-se mais alerta, mas mais serena. Menos daquela agitação, mais capacidade de se concentrar numa conversa ou num programa de televisão até ao fim. Estou curioso, já bebe chá verde? Se sim, notou alguma diferença? Conte-me nos comentários aqui embaixo. Leio todos os comentários e muitas vezes respondo pessoalmente. Número 3. Cúrcuma, o anti-inflamatório dourado. A cúrcuma é aquele pó amarelo alaranjado que dá cor ao caril. Encontra-o na secção das especiarias de qualquer supermercado. Um frasco de cúrcuma em pó custa entre R$ 2,50 e R$ 4 e dura 2 a 3 meses. A curcumina, o composto ativo da cúrcuma, é uma das substâncias naturais mais estudadas do mundo para a saúde cerebral. Literalmente, milhares de estudos científicos foram publicados sobre ela. Um estudo particularmente importante foi publicado em 2018, no American Journal of Geriatric Psychiatry, uma revista científica de referência. Investigadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles acompanharam 40 adultos entre os 50 e os 90 anos durante 18 meses. Metade tomou curcumina, metade tomou um placebo, sem saber qual era qual. No final, os que tomaram curcumina mostraram melhorias de 28% nos testes de memória. Mais impressionante ainda, exames cerebrais revelaram menos acumulação de placas associadas ao declínio cognitivo. A curcumina atua principalmente como anti-inflamatório. Lembra-se da névoa tóxica no jardim? A curcumina ajuda a dissipar essa névoa, permitindo que os neurônios comuniquem melhor entre si. Mas há um detalhe crucial. A cúrcuma sozinha é muito mal absorvida pelo corpo. Pode tomar colheres e colheres que quase nada chega ao cérebro. Precisa de 2 truques. Primeiro, adicionar pimenta preta. A pimenta contém um composto chamado piperina, que aumenta a absorção da curcumina em proporções enormes. Alguns estudos falam em 2000%. Uma pitada generosa é suficiente. Segundo, consumir com gordura. A curcumina é lipossolúvel, ou seja, dissolve-se em gordura, não em água. Uma colher de azeite ou de óleo de coco faz toda a diferença. Como preparar o chá dourado? Uma colher de chá de cúrcuma em pó, uma pitada generosa de pimenta preta moída na hora, uma colher de chá de azeite virgem ou óleo de coco, tudo em 250 ml de água quente ou leite morno. O leite morno fica mais cremoso e saboroso, mas a água também funciona. Mexa bem e beba. Quando beber? Uma vez por dia, de preferência com uma refeição principal. A presença de comida no estômago ajuda ainda mais a absorção. Quanto custa? Cerca de 2 a 3 euros por mês. Quando esperar resultados? A curcuma trabalha de forma gradual. Os efeitos anti-inflamatórios começam a manifestar-se após 6 a 8 semanas de uso diário consistente. Como medir se está a funcionar? Note se sente menos rigidez matinal nas articulações, pois a inflamação afeta o corpo todo. E observe se aquela sensação de confusão mental é menos frequente. Agora, se está a achar esta informação útil, peço-lhe um pequeno favor. Deixe um gosto neste vídeo. Esse simples gesto ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar este conteúdo a mais pessoas que podem precisar desta informação. Pense em quantas pessoas conhece que se queixam da memória. Este vídeo pode ajudá-las. Número 2. Ginkgo biloba, a planta milenar da circulação cerebral. O ginkgo biloba é uma árvore fascinante. É considerado um fóssil vivo, uma das espécies de árvores mais antigas do mundo. Existe há mais de 200 milhões de anos. Algumas árvores de ginkgo têm mais de 1000 anos de idade. E aqui está um facto extraordinário. Várias árvores de ginkgo sobreviveram à bomba atômica de Hiroshima, a menos de 2 quilômetros do epicentro. Rebrotaram na primavera seguinte. Se uma planta é capaz de resistir a isso, imaginem o que os seus compostos podem fazer pelas nossas células. O ginkgo é uma das plantas mais estudadas do mundo para a saúde cerebral. Um estudo de 2017, publicado no European Journal of Neurology, conduzido em 8 centros médicos na Alemanha, com 410 participantes acima dos 60 anos, mostrou que o extrato de ginkgo melhorou significativamente a velocidade de processamento mental
e a memória de trabalho após apenas 12 semanas de uso. O ginkgo atua principalmente na circulação. Melhora o fluxo de sangue para o cérebro, levando mais oxigênio e nutrientes às células cerebrais. Lembra-se da mangueira entupida? O ginkgo ajuda a desentupir. Onde comprar? Encontra ginkgo biloba de várias formas. Em folhas secas para chá, em lojas de produtos naturais como o Celeiro, a Biocop ou Evanárias tradicionais. Uma embalagem custa cerca de 8 a 10 euros e dura 5 a 6 semanas. Em cápsulas ou comprimidos, em farmácias, parafarmácias e lojas de produtos naturais. Uma embalagem de um mês custa entre 10 e 15 euros. Marcas de confiança incluem Aconfarma, que encontra em qualquer farmácia portuguesa. Como usar? Se preferir em chá, uma colher de sopa de folhas secas em 250 ml de água quente. Deixe em infusão 8 a 10 minutos, porque as folhas são mais duras e precisam de mais tempo para libertar os compostos ativos. Coe e beba uma chávena de manhã. Se preferir cápsulas, siga as instruções da embalagem. Geralmente é uma cápsula de 120 mg por dia, tomada de manhã com um pequeno almoço. Atenção muito importante. Se toma medicamentos anticoagulantes, aqueles para afinar o sangue, como a varfarina, o xarelto ou mesmo aspirina diária, consulte o seu médico antes de começar a tomar ginkgo. Pode haver interação entre eles. Esta não é uma recomendação para ignorar, é uma precaução séria. Fale com o seu médico de família ou com o seu cardiologista. Quando esperar resultados? A maioria das pessoas nota melhorias na clareza mental e na capacidade de concentração após 8 a 12 semanas de uso consistente. Como medir se está a funcionar? Preste atenção à sua capacidade de processar informação nova, como seguir instruções ou aprender algo. E note se sente menos cansado mentalmente ao fim do dia. Número 1. Gotu Kola, o segredo asiático para a mente clara. Este é provavelmente o menos conhecido em Portugal, e por isso quero dedicar-lhe um pouco mais de tempo. O nome pode parecer estranho, Gotu Kola. Não tem nada a ver com Coca-Cola, não é uma bebida açucarada. É uma planta, cientificamente conhecida como centela asiática. O Gotu Kola é usado há mais de 2.000 anos na medicina tradicional da Índia e da China. Os monges budistas usavam-na para melhorar a meditação e a clareza mental. Na medicina ayurvédica indiana, é chamada de erva da longevidade. Mas não precisamos de confiar apenas na tradição. A ciência moderna tem vindo a estudar esta planta com resultados muito interessantes. Um estudo de 2016, publicado no Journal of Ethnopharmacology, uma revista científica dedicada ao estudo de plantas medicinais, avaliou os efeitos do Gotu Kola na função cognitiva de idosos saudáveis. Os participantes que tomaram extrato de Gotu Kola mostraram melhorias significativas na memória de trabalho, na velocidade de processamento e no humor, comparados com o grupo de controlo. O Gotu Kola contém compostos chamados triterpenos, que têm a capacidade de estimular a produção de factores de crescimento neuronal. Em termos simples, ajudam o cérebro a criar e fortalecer as ligações entre neurônios. Onde comprar? O Gotu Kola encontra-se em lojas de produtos naturais. O Celeiro costuma ter tanto em folhas secas como em cápsulas. Também encontra em lojas online portuguesas de confiança, como a Ervanária Ribeiro Lopes ou a Biobrássica. Uma embalagem de folhas secas para chá custa cerca de 8 a 12 euros e dura 5 a 6 semanas. Cápsulas custam entre 12 e 18 euros para um mês. Como preparar o chá? 1 a 2 colheres de chá da erva seca em 200 ml de água quente. Deixe em infusão durante 10 minutos, porque esta planta também precisa de mais tempo para libertar os seus compostos. Coe e beba. Quando beber? Pode beber 2 chávenas por dia, uma de manhã e outra ao final da tarde. Ao contrário do chá verde, o Gotu Kola não tem cafeína, por isso pode beber mais tarde sem problemas de sono. Quando esperar resultados? O Gotu Kola é o que requer mais paciência. Os resultados mais significativos aparecem após 2 a 3 meses de uso regular e consistente. Não desista nas primeiras semanas. Como medir se está a funcionar? Observe se aquela sensação de névoa mental diminui,
se consegue manter o fio de pensamento durante mais tempo e se o seu humor geral melhora. Deixe-me contar-lhe a história da Dona Emília. A Dona Emília tem 76 anos, é de Guimarães, foi operária têxtil durante 40 anos. Veio à minha consulta com a filha, que estava muito preocupada. A mãe andava meses com o que ela descrevia como uma névoa na cabeça. Não conseguia seguir uma conversa, esquecia-se do que estava a fazer a meio de uma tarefa, sentia-se confusa e frustrada. Recomendei-lhe um protocolo simples: chá de alecrim de manhã, chá de gotu-kola a meio da tarde. A filha ajudou-a a estabelecer a rotina. Passados 3 meses, a Dona Emília voltou à consulta transformada. Disse-me, com lágrimas nos olhos, que sentia que a névoa tinha levantado, que voltara a conseguir ler o jornal e lembrar-se do que tinha lido, que já não se sentia uma carga para a família. Momentos como este são a razão pela qual faço o que faço. Muito bem, agora que conhece os 5 chás, deixe-me dar-lhe algumas orientações práticas importantes para tirar o máximo proveito desta informação. Primeira orientação: não precisa de fazer os 5 ao mesmo tempo. Aliás, recomendo que não o faça. Comece por 1 ou 2. O alecrim e o chá verde são os mais fáceis e baratos para começar. Experimente durante 1 mês e veja como se sente. Depois, se quiser, acrescente outro. Segunda orientação: a consistência é mais importante do que a quantidade. Uma chávena todos os dias vale muito mais do que 5 chávenas uma vez por semana, e depois esquecer-se durante 2 semanas. Crie uma rotina. Associe o chá a algo que já faz, como o pequeno almoço ou a novela da tarde. Terceira orientação: combine com pequenos exercícios mentais. Enquanto bebe o seu chá de manhã, faça um pequeno exercício. Pode ser tão simples como isto. Pense em 3 palavras ao acaso e invente uma pequena história que as ligue. Leva 2 minutos e ativa múltiplas áreas do cérebro. Ou tente lembrar-se com o maior detalhe possível do que fez no dia anterior. Estes pequenos exercícios combinados com os chás multiplicam os resultados. Quarta orientação: não descuide o sono. Nenhum chá do mundo compensa noites mal dormidas. O cérebro faz a sua limpeza e reparação durante o sono. Se tem problemas de sono, fale com o seu médico. É mais importante do que parece. Quinta orientação: o movimento físico é fundamental. Uma caminhada de 20 a 30 minutos por dia melhora a circulação cerebral imediatamente. Não precisa de ir ao ginásio ou fazer exercícios complicados. Caminhar pelo bairro, ir às compras a pé, passear o cão já é excelente. Sexta orientação: consulte sempre o seu médico. Deixe-me ser muito claro sobre isto. Estes chás são complementos, não substitutos do acompanhamento médico. Se tem preocupações sérias com a memória, fale com o seu médico de família. Ele pode pedir exames, avaliar se há algo que precise de atenção específica. Os chás não substituem medicamentos que possa estar a tomar. São aliados, não alternativas. Agora, o que não fazer? Não espere milagres em 2 dias. O cérebro precisa de tempo para responder. Não tome doses exageradas achando que mais é melhor. Mais não é melhor. O equilíbrio é fundamental. Não deixe de consultar o seu médico se tiver dúvidas, especialmente se toma medicação regular. Vamos então fazer um resumo de tudo o que aprendemos hoje. Primeiro, descobrimos que o declínio cognitivo não é uma fatalidade inevitável do envelhecimento. O cérebro continua a criar neurônios novos durante toda a vida. O que precisa é de apoio adequado. Segundo, compreendemos que o cérebro enfrenta 3 desafios principais com a idade: inflamação, estresse oxidativo e redução da circulação, e que estes desafios podem ser significativamente atenuados. Terceiro, conhecemos 5 aliados naturais extraordinários. O alecrim, que provavelmente já tem em casa, 0 a 2 euros por mês. O chá verde, em qualquer supermercado, 2 a 4 euros. A cúrcuma, a especiaria dourada, 2 a 3 euros. O ginkgo biloba, 8 a 15 euros. E o gotu-kola, 8 a 18 euros. Quarto, aprendemos como preparar cada um corretamente,
com doses específicas, tempos de infusão e quando beber. E quinto, percebemos que a combinação de nutrição cerebral com exercícios mentais simples multiplica os resultados. Se quer ter todas essas informações organizadas num documento que pode imprimir e colocar na sua cozinha, preparei um guia em PDF completamente gratuito. Tem as instruções de cada chá, uma tabela com doses e horários e os exercícios mentais de 3 minutos. O link está na descrição deste vídeo. É só clicar e descarregar. E se ainda não subscreveu este canal, faça-o agora. Carregue no botão de subscrever e também no sininho para ser avisado sempre que publicar um novo vídeo. Publico conteúdos novos sobre saúde, longevidade e qualidade de vida todas as semanas. Agora, tenho uma pergunta para si. Qual destes 5 chás vai experimentar primeiro? Ou talvez já use algum deles e tenha notado diferenças. Conte-me nos comentários aqui embaixo. Leio todos os comentários e muitas vezes as vossas perguntas inspiram novos vídeos. E se este vídeo lhe foi útil, se aprendeu algo que pode fazer diferença na sua vida, peço-lhe que o partilhe. Pense nos seus familiares, nos seus amigos, nos seus vizinhos. Quantas pessoas conhece que se queixam de esquecimentos, de falta de concentração, que sentem que a memória já não é o que era? Esta informação pode ser exatamente o que essas pessoas precisam de ouvir. Partilhe no WhatsApp, no Facebook, ou simplesmente diga-lhes para procurarem este vídeo no YouTube. Milhares de pessoas já puseram em prática essas recomendações e estão a sentir diferenças reais. Recebo mensagens todas as semanas de pessoas que me dizem que recuperaram a confiança na sua memória, que voltaram a sentir-se mentalmente presentes e capazes. Pode ser também a sua história. Lembre-se sempre disto. A sua mente clara é a sua verdadeira liberdade. A sua capacidade de pensar, de recordar, de estar presente com as pessoas que ama é o seu bem mais precioso. E essa liberdade constrói-se com as pequenas escolhas que faz todos os dias. O seu cérebro tem uma capacidade extraordinária de se regenerar e adaptar. Nunca é tarde demais. Só precisa de lhe dar as ferramentas certas. Comece hoje, uma chávena de cada vez. Cuide-se bem e vemo-nos no próximo vídeo.